Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Eu quero começar agradecendo a todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Agora, se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Você consegue brilhar como a estrela que você é? Vamos ver sobre isso após a vinheta. Só que o brilho não é o teu brilho, não é o nosso brilho, mas é o brilho de Deus que está em você. Vamos ao tema de hoje. Brilhando como estrelas no mundo. O nosso texto base está em Filipenses, capítulo 2, verso 15, que diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que versículo tremendo para nós meditarmos, para nós aprendermos nesse dia. Tem outra versão que diz assim: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Olha como o Senhor é maravilhoso. Nesta madrugada, quando o Senhor me acordava, Ele me acordava com este tema. Eu achei lindo o Senhor falando sobre o brilho que há em nós, mas não é nosso, é dele. E eu fui pesquisar sobre as estrelas e eu vi que existem alguns tipos de estrelas. As estrelas, elas são astros que têm luz própria, como no caso o Sol. No caso da Lua e os planetas, eles recebem luz de uma estrela, como no caso o Sol. E olha, as estrelas já foram utilizadas para orientar a muitos. Vamos lembrar no caso dos marinheiros, mas também a Bíblia fala sobre o caso dos 3 reis magos que foram guiados pela estrela. Mateus capítulo 2, verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, o lugar onde estava Jesus. Mas existem também pessoas chamadas estrelas lá do mundo artístico. E elas são chamadas assim porque elas se destacam e muitas pessoas seguem elas, querendo imitá-las, querendo até adorá-las, deslumbram-se com as facilidades, com os destaques dela. E isso acontece até mesmo no meio cristão. Mas Paulo fala que não devemos agir assim. Ao contrário, ao invés de imitarmos os homens, devemos imitar a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 17. Caro irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Aí Paulo, ele fala assim: sede meus imitadores do jeito que eu faço, porque o que eu faço conduz vocês à vida eterna com Cristo, mas porque eu, Paulo falando, sou imitador do próprio Cristo. Por isso que fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós não devemos estar olhando para essas pessoas que querem brilhar, que querem ser destaques. Nós devemos olhar para o Senhor e imitarmos o Senhor, ou como Paulo fala, caminharmos de acordo com o padrão que a Bíblia nos ensina. Somos filhos de Deus. É bem assim que nós vemos a nossa posição diante de Deus. Posição de filhos de Deus. E neste mundo, o mundo que jaz no maligno, estamos servindo ao Senhor Jesus. Estamos servindo aqui neste mundo que jaz no maligno ao Deus Altíssimo, o justo. É o nosso Jesus. E nós estamos sob o senhorio de Jesus. A Bíblia fala que é justamente em Cristo que somos como a luz da manhã. Davi, ele profetiza isso.
profetiza sobre Jesus e ele deixa isso registrado. Vamos ver em 2 Samuel capítulo 23, verso 3 e verso 4. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Em Cristo nós somos como a luz da manhã, porque nós estamos cada dia mais e mais chegando à perfeição de Cristo. A perfeição nós vamos chegar realmente quando não estivermos mais neste corpo corruptível. Quem está sob o senhorio de Cristo está vivendo na luz de Cristo. João capítulo 8, verso 12, Jesus falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Teremos a luz do Senhor em nós, e essa luz ela irradia, essa luz ela brilha, esta luz ela clareia. Ainda em João capítulo 12, verso 35, Jesus fala: então Jesus lhes explicou, ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Jesus falando para os discípulos que ele ainda estaria mais um pouco, mas aí ele fala assim: caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda em Cristo anda na luz. Quem está sob o senhorio de Cristo está andando na luz. Quem está sob o senhorio de Cristo também está vivendo sob o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, verso 2 nos diz: todavia para vós, todos quanto amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral, porque você está com a presença de Jesus, você será habitação do Espírito Santo, é motivo de alegria. Quem está sob o senhorio de Cristo está vivendo para a estrela da manhã, está vivendo para Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 16. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. O nosso Jesus que está falando essas palavras, o nosso Jesus é a brilhante estrela da manhã, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta através do Espírito Santo. Quem está sob o senhorio de Jesus anda como filho da luz e não como filhos das trevas. Efésios capítulo 5, verso 8. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. E é interessante a gente entender que Paulo, ele vai falar como que deve andar um filho da luz em Efésios capítulo 4, verso 1 e verso 2. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, olha o que Paulo fala: suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Lembra que nós falamos que nós somos filhos de Deus? Aí fala assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. É uma das formas que nós devemos andar, com humildade, não com arrogância, com mansidão, não com temperamento soberbo, um temperamento forte, com agressividade, com paciência, não com pessoas inquietas, pessoas irritadas. Ao contrário, o que o Senhor fala? Devemos suportar as fraquezas um dos outros em amor. E a Bíblia ela nos diz
que somos filhos da luz. Sabe por quê? Porque estamos em Cristo. Mateus capítulo 5, verso 14, o próprio Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Quando você aceita o Senhor Jesus, não dá para você não irradiar a luz de Cristo. Se você não consegue mostrar para as pessoas que Cristo habita em você, se você não brilha, é porque Cristo não está habitando em você através do Espírito Santo. Você precisa deixar Cristo brilhar em você. Você precisa deixar de fazer aquelas coisas que desagradam a Deus. Como luz, nós devemos brilhar, mas sabe para quê? Não é para que o nosso nome seja visto pelas pessoas, mas é para glorificar ao nosso Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 16, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos disso. Nós precisamos deixar o Senhor resplandecer em nós, para que através de nós as pessoas vejam que tem um Deus lindo, que tem um Jesus maravilhoso, um Jesus amoroso. Segundo as pesquisas que eu fiz, o brilho das estrelas, como por exemplo o próprio Sol, é produzido por parte da própria energia que existe nele. Agora, se espiritualmente nós enxergarmos isso, nós vamos entender que nós temos o brilho do nosso Criador em nós, e é o nosso Criador que nos fortalece, é o nosso Criador que nos sustenta, é o nosso Criador que é a nossa força, como Davi fala no Salmo 28, verso 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor habitando em nós que nos ajuda a brilharmos, mas não é brilharmos para que nós sejamos visto pelos homens com a nossa própria luz. Nós não temos luz própria. O que nós temos é a luz de Cristo em nós. Isaías capítulo 12, verso 2 fala: Ei-lo, Deus é a minha salvação. Eu sinto-me inteiramente confiante, de nada eu tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação, Ele é o Senhor que é a nossa força, o universo, o sol, a criação, todas as coisas estão no controle do Deus Todo-Poderoso. A gente vê na 9ª praga que Deus enviou ao Egito, que foi a praga da escuridão densa, uma escuridão espessa, e a gente vê que naqueles 3 dias, a luz do sol estava lá brilhando para o povo de Israel, para os hebreus que estavam na terra de Gósen, mas os egípcios não podiam ver, eles só viam trevas. Vamos conferir? Êxodo capítulo 10, verso 22. Estendeu, pois, Moisés a sua mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Esse versículo é importante. O sol não apagou, o sol não deixou de brilhar, mas a gente vê que Deus estava deixando o sol brilhar para o povo hebreu. Já o povo do Egito estava privado da luz do sol. Como Deus fez, é maravilha. É milagre, é coisa de Deus. Conforme algumas pesquisas ainda que eu fiz, quando nós olhamos para a luz de uma estrela, nós estamos vendo a luz que ela emitiu no espaço, porque as estrelas, elas não perdem o brilho, mas durante o dia, o sol, ele ofusca o brilho das outras estrelas. É por isso que nós conseguimos ver as estrelas
somente durante a noite. Vamos novamente ver Mateus 5,16, que diz: assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos entender que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que nós somos luz para o mundo, para essa sociedade em trevas, para essa sociedade que não serve a Deus. Nós somos de Deus, filhos de Deus, e o mundo está olhando para nós. Nós precisamos ter o brilho de Cristo, e é o brilho de Cristo que tem que resplandecer. Quando estamos vivendo debaixo do senhorio de Cristo, é a luz dele que em nós brilha. Vamos conferir Isaías 58, verso 8. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Quando eu me coloco, quando eu me posiciono na dependência do Senhor, é o Senhor que me faz brilhar, porque a luz que vai brilhar é a luz do nosso Senhor. Quando nós vivemos sob o senhorio de Cristo, nós vivemos brilhando, brilhando como astros no mundo, como o nosso texto base disse, Filipenses capítulo 2, verso 15, para nós relembrarmos, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas querem resplandecer, mas elas não querem que Cristo seja visto pelos outros, elas querem que o nome delas seja um grande, mas olha só, nós que somos filhos de Deus, nós temos a incumbência de refletirmos, mas é a Cristo, mas é o Senhor, porque é Cristo que nos resplandece. Isaías 60, verso 1 diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. É por isso que é importante, nós estamos posicionados diante desse mundo corrompido, mas nós estamos posicionados porque é a luz do Senhor que habita em nós. E Davi, ele pediu para o Senhor conservar ele brilhando, como a gente vê no Salmo 18, verso 28, do Senhor conservarás brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas, porque quando nós estamos sob o senhorio do Senhor, nós vivemos para agradar a Ele, para a glória dEle, e o pecado não tem lugar em nós, o pecado não nos atrairá, o pecado não nos dominará. Davi também no Salmo 27, ele mostra que é o Senhor que é a luz, por isso que é o Senhor que deve brilhar em nós. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que brilha em nós. Vamos concluir. No final desse estudo, eu entendi o que o Senhor estava mostrando. O Senhor estava mostrando que Ele, como Criador dos céus e da terra, Ele fez astros para brilhar, Ele criou o sol, Ele criou uma estrela, Ele criou os filhos dEle. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo, nós temos a luz do Espírito Santo dentro de nós. Por isso que o tema que o Senhor deu foi justamente brilhando como estrelas, porque é o brilho do Senhor que é resplandecente, pois o que brilha em nós é o brilho do Senhor. Vamos concluir com Provérbios capítulo 4, verso 18. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada
cada vez mais até a plena iluminação do dia. Nós vemos que é dia após dia, nesse processo de santificação, é dia após dia que o Senhor vai nos aperfeiçoando até chegarmos à medida de varão perfeito. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Luz do Mundo. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente, que o nosso amado Mestre Jesus te ensine, te ajude a resplandecer cada vez mais e mais como uma estrela, aonde a luz que será vista é a luz do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus e Deus te abençoe grandemente.